Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Um abraço em todos vocês. Sintam-se abraçados, mesmo à distância. Gostei das respostas que vocês me mandaram. Parabéns, excelente. Eu estou computando esses pontos. Eu peço que todos que possam mandar enviem os outros. E estou gostando das respostas de vocês, tá bom? Gostando muito. Então eu estou dando os pontinhos lá, 3 pontos. A gente já está com 5 pontos. E aí eu quero chegar a 10 pontos. Então hoje eu vou começar a falar com vocês sobre cultura e identidade. Tá? O que é cultura? Quem tem cultura? O conceito de cultura, o que é isso? Então eu pergunto a vocês, você tem cultura? Você, Maria, João, você tem cultura? Vocês têm cultura? E aí, o que vocês me responderiam? Claro que vocês responderiam que sim, que todos têm cultura. É claro que no senso comum, no meio do povo, as pessoas consideram cultura, pensam logo em algo erudito, em acúmulo de conhecimentos, né? E aí, quando fazem comparações, tipo, por exemplo, o europeu é um povo culto, o povo africano é culto, o povo asiático é culto. E aí? Todos os povos têm cultura. E a cultura é o que dá a identidade a um povo. Às vezes as pessoas fazem essas comparações dizendo o francês é culto, o povo americano não. Principalmente o latino-americano é um povo inculto. Outro dia ouvindo rádio, e aí os comentaristas falando agora da pandemia, e aí dizia que o povo brasileiro estava nas ruas, porque era um povo que não tinha cultura. Vê que o povo europeu respeitou. Pelo contrário, a cultura do povo brasileiro é justamente a cultura do estar junto. E para você quebrar uma atitude cultural, não diria nem uma atitude, mas uma ação cultural, é muito difícil. E nós somos culturalmente povos que vivem juntos, em grupos. Desde os povos indígenas, os povos africanos que vieram para cá também, tem essa cultura do estar junto. Então, de repente, foi quebrada. Então, é um erro quando se diz que um povo não tem cultura. E cultura tem muito a ver com identidade. Vou te dar um exemplo. Aqui, por exemplo, na região de Teresópolis, eu estou falando hoje de Teresópolis, porque eu também costumo falar da Baixada. Aqui na região de Teresópolis, nós temos a cultura, por exemplo, da folia de reis. Temos alguns povos que ainda praticam a folia de reis. Temos a cultura do calango, as pessoas pouco conhecem essa cultura do calango. E temos também a cultura das festas religiosas. A festa de Santo Antônio é uma festa cultural aqui, uma festa bem tradicional também. Então a cultura ela dá identidade a um povo. E quando você coloca no povo brasileiro no geral, você tem aqui a cultura do samba, do carnaval. Então, a cultura é o que nos dá a identidade. Eu vou te dar um exemplo. Vou mostrar aqui uma cestaria. Está aqui na frente do meu rosto aqui. Essa cesta, ela diz algo para vocês? Professor, essa cesta não está me dizendo muita coisa, não. Mas eu que trabalho com história, com sociologia, com questões culturais, essa cesta ela me diz muitas coisas. Ela é da cultura Caiagangue. Que povo é esse Caiagangue? Caiagangue é um povo maravilhoso. Caiagangue é um povo maravilhoso, um povo indígena
que ocupa o sul do Brasil, de você pegar do sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, indo até a partezinha do Rio Grande do Sul, talvez ali em Vacaria, né, o norte do Rio Grande do Sul, centrando ali no Rio Grande do Sul, mas na parte ao norte. Esse povo ocupa há mais de 1000 anos. É o povo Caiagangue. Era chamado de G pelo povo tupi, o grupo G, tronco linguístico G, que era um nome generalizado, né? Generalizava para todo aquele povo que não era tupi. Eles chamavam de G. Então, é uma cestaria Caiagangue. Está aqui uma cestaria Caiagangue. Ela me diz, a cestaria Caiagangue é uma cestaria diferente da cestaria, por exemplo, tupi. Isso aqui identifica o povo Caiagangue, a etnia Caiagangue. Agora eu vou mostrar para vocês uma cerâmica. Essa cerâmica é uma cerâmica marajoara, do Belém do Pará. Ela identifica o povo marajoara. É uma identidade. Era feita dessa forma. Vou dar um outro exemplo. Se vocês encontrarem uma cerâmica como essa aqui, uma cerâmica dessa aqui, se ela tiver essa alcinha aqui, ela representa uma cultura africana, banto. Essa alcinha aqui. Quando eu trabalhei com arqueologia também, com história e arqueologia durante 10 anos, quando a gente encontrava, fazendo uma escavação, encontrava um artefato de cerâmica. E aí você vai analisar se é uma cerâmica tupi. Essa cerâmica ela fala com você. Você analisa se ela é indígena ou se ela é uma cerâmica colonial, ou seja, se foi feita por mão indígena ou se foi feita já naquele período em que do Brasil colonial, em que chegaram aqui os brancos e os brancos trouxeram os negros da África para escravizá-los aqui. Então, essa cerâmica é uma cerâmica conforme era feito na África. Essa alcinha aqui no Brasil não tinha cerâmica com essa alça. Isso é a identidade de um povo. Isso é a identidade de um povo. Isso é cultura material. Isso é cultura material. Essa aqui, por exemplo, já é uma cerâmica que eu pedi, que eu comprei, né, que copia, né, o modelo da cerâmica que eu chamo de cerâmica, nós chamamos de cerâmica neo-brasileira, nova cerâmica brasileira, que foi feita com a mão de um negro africano, não essa, tá, gente? Mas aquela lá do período colonial, lá de 300, 200 anos atrás. E ela, quando na arqueologia você encontra um objeto desse, ele vai te dizer se ele é indígena, e se é indígena, se é tupi, se é dos goitacazes aqui de Campos, de que etnia é. E sendo tupi, você ainda pode também identificar de que período era, né? Porque nós chamamos a do período da conquista, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram o tupi, aqui que eu digo no Rio de Janeiro, principalmente na região da Baixada Fluminense, né? Indo até Cabo Frio. Eles encontraram o povo tupi, tupi-guarani. E o povo tupi-guarani fazia um modelo de cerâmica, né? Esse povo foi praticamente quase dizimado aqui. Então, o que fica para nós estudarmos esse povo e conhecermos esse povo, a sua cultura, o seu modo de vida, é a cultura material. É o que ficou de cultura material deles. E esse material é a cerâmica. Pode ser também uma ponta de flecha encontrada numa escavação, né? Quando nós tínhamos aqueles projetos de levar vocês para conhecer as aldeias ou conhecer um sítio arqueológico, eu trabalhei na escavação do sítio arqueológico Sambaqui da Tarioba, e lá era um sambaqui, não era um sítio tupi, não era um sítio tupi-guarani, tá bom? Mas deu para entender assim, essa questão da cultura.
Depois nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a questão cultural, tá? Mas a cultura, ela é a identidade de um povo. E todos os povos são povos culturais. Tem cultura. Não caia naquele erro de comparar. Essa cultura aqui é mais evoluída do que essa cultura aqui. Não. Cultura tem diferenças, mas não existe um mais evoluído do que o outro. E às vezes nós confundimos cultura com um saber erudito. Nós não podemos fazer essa confusão, tá bom? Então, eu gostaria de pedir a vocês um trabalhinho, que seria o seguinte, coisa simples, que vocês identificassem uma cultura, né, uma forma cultural aqui de Teresópolis. Eu vou dizer para vocês aqui que até numa brincadeira, ela tem os traços da identidade cultural. Por exemplo, as crianças que ainda brincam, crianças, adolescentes que ainda brincam de roda, né? Cantiga de rodas. As crianças e adolescentes que ainda brincam de pique-bandeira, é uma identidade cultural de um povo. E aí depois nós vamos aprofundar esse papo com a questão da cultura material e com a cultura imaterial. Mas lembre-se, a cultura, ela é a identidade. A cultura é a identidade de um povo. A cultura é a identidade de um povo. Tá bom? Obrigado, gente. Cuidem-se. Um abraço para todos vocês. Eu vou mandar atividade escrita também. Um abraço, fiquem com Deus, um abraço na família.